Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um Críticas de Cinema. E hoje eu assisti Thunderbolts com asterístico. Os Vingadores se foram. Ninguém tá vindo pra salvar o dia. Talvez nós possamos salvar o dia. Peraí, nós? Vocês por quê? Tem outro compromisso? Eu adoro esse cara. E essa é uma crítica com spoilers. Até porque até mesmo a própria Marvel tá começando a divulgar meio que os Thunderbolts como os novos Vingadores. Valentina Allegra de Fontaine tá influenciando o mundo real. Então, se vocês não quiserem tomar spoiler, podem sair desse vídeo. Mas se vocês arriscam, tá liberado. Então, sem mais enrolações, bora falar desse filme, que esse aí é um dos melhores filmes que a Marvel já soltou durante essa fase meio que conturbada que ela tá tendo. Tudo bem que teve Guardião da Galáxia Volume 3 e Deadpool e Wolverine. Mas no caso do Deadpool e Wolverine é um caso mais isolado. Já os Guardião da Galáxia Volume 3 fazem parte desse universo e foi literalmente uma despedida no elenco. A história do filme é a seguinte: não tem mais Vingadores, não tem mais Guardião da Galáxia, porque eles se separaram. E o mundo tá em caos. Tá, não o mundo inteiro. A Valentina Allegra de Fontaine, essa música que eu meio que mencionei, está no meio de um impeachment na qual o Soldado Invernal, também conhecido como nosso querido amado Bucky Barnes, está tentando ajudar a Paz Pola por conta de um rumor de um tal Projeto Sentinela. Então, para querer limpar sua barra, a Valentina planeja meio que um golpe onde ela manda meio que os seus melhores agentes de limpeza, que são a Helena Belova, que é uma das viúvas negras e a irmã adotiva da Natasha, o agente americano, que é o John Walker, na verdade já que nós vimos que no episódio 4 deu errado. A Creinadora, que é uma vilã totalmente esquecida no próprio filme da Viúva Negra. E a Fantasma, que é uma moça que você viu como um antagonista de Homem-Formiga e a Vespa, já que ela só queria curar sua condição. Bom, esse grupinho de anti-heróis cai nessa armadilha e meio que eles vão tentar se unir para meio que saírem dela. Como eu falei, esse é um dos melhores filmes que a Marvel já lançou durante essas fases que meio que ela tá tendo de filmes horríveis. Também apelidada carinhosamente como fase 5. Começou com Homem-Formiga e a Vespa na Quantumania. Foi um desastre. As Marvels, totalmente esquecível. Capitão América, Admirável Novo Mundo. Embora que traga o serviço como novo Capitão América, tava meio claro que tinha uns probleminhas de produção. E também antes disso tivemos Thor, Amor e Trovão. Isso tornou o futuro da Marvel no cinema mais preocupante. Mas como diz a filha do Scott Lang, nunca é tarde demais pra deixar de ser otário. E a Marvel percebeu isso e meio que originalmente, quando eles anunciaram o filme dos Thunderbolts, meio que parece o pessoal meio que já suspeitava que isso era uma tentativa de replicar o Esquadrão Suicida. Eu fui ver os Thunderbolts no cinema e meio que parece ser um Esquadrão Suicida. Só que o jeito que eles executaram foi meio que um dos melhores pontos desse filme. Pois não é um filme de comédia pastelão como é no Esquadrão Suicida. Pelo contrário, é um filme que trata sobre saúde mental e depressão. Esse conjunto de anti-heróis meio que eles não se unem só porque meio que fazia parte da missão. Muito pelo contrário. Eles se unem porque, em parte, é só para meio que se vingar da Valentina, mas em outra parte é que eles têm meio que os seus próprios problemas, e problemas meio que muito íntimos, que faz que eles se unam. E na formação desse grupo colorido temos a Helena, que meio que é a protagonista desse filme, embora que cada um tenha meio que o seu papel. E ela tava tendo meio que uma dificuldade de como seguir em frente, já que ela perdeu meio que a sua irmã
meio que em Vingadores Ultimato. Ela até tentou buscar a vingança do Gavião Arqueiro, meio que nas próprias série dele, mas claro que isso não preenchia meio que o vazio que ela tava sentindo. Também está o Alexei, que é o Guardião Vermelho, que, minha gente, esse aí é um dos personagens mais engraçados do filme. Pois além de ele continuar insistindo no Guardião Vermelho, ele também quer insistir que agora ele e o seu novo grupo de anti-heróis agora são uma equipe de heróis que vão aparecer em caixa de cereais. E dentro do elenco ele é o mais instável. Também temos o Bucky Barnes, que esse aí é o mais instável de todos. E, minha gente, o Bucky continua sendo maravilhoso. O homem até conseguiu sua própria música tema. E um fato legal é que meio que o Bucky é um dos personagens que mais se desenvolveu em relação aos seus traumas de Soldado Invernal. Isso foi tratado na série Falcão e Soldado Invernal, onde vemos o Bucky meio que reavaliando meio que as consequências de como ele era o soldado infernal. E aqui em Thunderbolts você vê que ele já tá meio que em paz com isso. Ele até meio que fala meio que pros Thunderbolts, quando eles já estão indo para resgatar meio que o Bob da Valentina, que meio que se eles não quiserem meio que terem uma culpa, é melhor eles fazerem algo a respeito sobre isso. Meio que fazendo que o pessoal meio que acorda meio que passou suas ações. Também temos o John Walker, também introduzido em Capitão América e Falcão e Soldado Invernal. Até esqueci que meio que o Falcão agora é o Capitão América. E vemos o John Walker meio que encarando meio que o que ele fez meio que com Falcão e Soldado Invernal e sua queda de Capitão América. Ele era meio que um cara muito premiado, só que ele era meio arrogante. E foi meio que essa arrogância, junto com o soro de Soldado Infernal, que meio que ele fez que ele matasse um dos revolucionistas meio que da série, meio que em público. O que fez que ele seja dispensado de seu posto como Capitão América. E para adicionar sal na ferida, quando meio que a gente vê meio que nos flashbacks, ele ficou tão preso meio que nessa sua queda que a sua esposa meio que se separou dele e levou seu filho junto. Embora que o John Walker ainda continue um babaca, especialmente com o Bob. A Avastar, a fantasma, ela não tem tanto desenvolvimento como o resto do elenco, mas é meio que ela adiciona muita cena boa. E teoricamente ela é a única membro com superpoderes. E ela tem umas interações muito legais com os outros personagens, principalmente com o John Walker. Já a treinadora, ela é morta pelos primeiros 5 minutos que ela aparece. Sim, a menina recebeu esse tratamento. E pra piorar, meio que tanto o John Walker quanto a fantasma meio que roubaram meio que ela. Já que, né, ela tava morta. E essa cena me lembrou meio que uma cena de Todo Mundo em Pânico. Pra quê? Pode ter dinheiro. Já matamos mesmo, podemos roubar também, ué. Eu quero os cartões Eu de quero as joias. Eu quero a cueca dele. Valentina Alegra de Condessa, ou Frotine. Desde que ela apareceu em Falcão e Soldado Infernal, eu já tinha uma pulga crescendo nessa mulher. E essa pulga se confirmou. Pois ela é uma Nick Fury, só que mulher e mais manipuladora. Pois ela sempre aproveita cada cenário possível. Esse preciso limpar minhas provas. Vou pôr todos os melhores agentes pra se matar. Um dos projetos de Sentinela tá vivo. Vou aproveitar e tê-lo no meu controle. Esse grupo de desajustados na qual eu tentei matar estão salvando a cidade e o povo tá reconhecendo. Vou nomear os novos Vingadores. Ela é desse jeito. E também teve a Mel, que meio que é a assistente da Valentina, na qual ela aprende da pior maneira possível que existem pessoas ruins e pessoas muito piores. E a Valentina é no caso dos muito piores. Tanto que ela só salva a Valentina só pra querer um aumento. E é claro que eu deixei o melhor pro final, que é o coraçãozinho na qual eu tenho que proteger muito. O Bob. O Bob é um carinho, um garotinho, um rapaz que meio que sofre de amnésia, ele é meio que mais medroso. Mas ele é considerado o ser mais poderoso na Marvel até agora. Pois ele é a prova de balas, voa e tem telecinese. Além de uma super força absurda. E isso só piora cada vez mais quando ele se transforma no vazio. Onde ele espalha aquela escuridão e transforma as pessoas meio que em sombras. E teve até um momento que eu ri e meio que... Isso foi com certeza meio que um jeito de humor ácido. Que meio que é quando meio que o Alexei salva uma garotinha e a garotinha vira a sombra na frente dele. Voltando pro Bob,
O Bob é o coração que une todo mundo, pois é meio que na presença inesperada dele que meio que o pessoal meio que forçou a se unir. Na verdade, toda a história de Thunderbolts se resume ao Bob, pois ele faz parte do projeto Sentinela, na qual meio que a Valentina tentou criar um ser que é mais forte que os Vingadores juntos. E ela quer criar esse ser meio que a todo custo. Mesmo que o Sentinela escolhido seja alguém que tem muitos traumas mal resolvidos e são personificados por uma sombra totalmente assustadora, na qual só tem os olhos à mosca. Thunderbolts tem várias cenas de ação e muitas cenas de ação desse filme são muito boas. Principalmente a cena onde meio que a Helena, o John Walker, a Crenadora e a Fantasma estão lutando entre si na primeira vez que eles se veem. E tudo é interrompido pela presença do Bob. E a cena onde o Buck meio que chega e atira meio que nos carros que estavam perseguindo a limusine meio que do Alexei, onde toca a trilha sonora dele. E falando em trilha sonora, quem fez a trilha sonora desse filme foi o Soluz, que é o cara que fez a trilha sonora de tudo em qualquer lugar ao mesmo tempo. E minha gente, essa trilha sonora é muito boa. Mas o que se destaca mais em Thunderbolts não é meio que a sua história, a cena de ação, ou menos a trilha sonora. Embora que a trilha sonora ajude muito. E sim o que o filme trata, que é o seu tema de depressão. Todos os seus personagens passam por traumas que justifiquem no que eles são. A Helena tem todo o seu passado meio que na Sala Vermelha. E é mostrado memória do tempo dela meio que na Sala Vermelha, incluindo meio que um momento onde meio que ela cria uma garotinha para matar. E olha que isso ocorreu na infância dela. No caso do John Walker, meio que é o momento onde ele briga com a sua ex-esposa. E até mesmo a Valentina não escapar dessa, pois é mostrado um passado onde meio que quando ela é pequena, seu pai foi morto enquanto ela estava se escondendo. Todos esses flashes justificam o que os personagens meio que são o que eles são. Embora que no caso da Valentina meio que seja impossível, considerando o que ela fez, principalmente no Projeto Sentinela. O Bob foi o personagem que mais sofreu meio que nesse filme, pois ele tinha um pai abusivo, ele se escondia meio que num quarto, meio que só pra não ver essa memória. E ele até tem uma memória de meio que ele se fantasia de galinha, e meio que quando o pessoal entra na memória da galinha, meio que ele tava batendo em todo mundo. E meio que o Bob, pô, eu tava drogado. E o meu momento favorito meio que nesse filme, com certeza é o final dele, onde meio que o Bob encara meio que o vazio. Inicialmente ele meio que vai chocando meio que o vazio, meio que lutando contra ele, só que meio que ele vai sendo absorvido. E tanto a Helena quanto o Buck meio que já percebe que isso não é um certo não. A Helena meio que é mais próxima do Bob nesse filme. Bom, ela inicialmente fala para ele enterrar meio que o passado para baixo. Mas logo depois, quando meio que ela vai olhando as memórias do Bob, que é a memória onde meio que tem o pai abusivo, ela fala que nem tudo é meio que ele precisa meio que se prender. E que ele devia falar mais, e que mais dessas memórias. E que apesar meio que do vazio ainda estar, meio que ainda vai estar com ele vai se sentir mais leve. E quando o Bob tava batendo meio que no vazio e tava meio que se tornando a sombra, a Helena meio que consegue se soltar para dar um abraço nele. E o resto meio que vai seguindo esse exemplo. E eu acho esse final meio que absoluto cinema, pois em todo filme da Marvel meio que sempre tem que terminar com uma briga. Mas essa aqui é uma briga interna, uma briga mais íntima. E dessa vez, socos e chutes não podem meio que resolver isso. Pois tudo que meio que o Bob precisava fazer era meio que se abrir. E meio que o apoio meio que da Helena, do Buck, do Joey Boy, que ele seja muito babaca com o próprio Bob, e do Alexei e da Eva, meio que foram necessários para que o Bob se acalmasse e se soltasse do vazio. E apesar do Bob meio que não se lembrar de nada do que aconteceu no vazio, a Helena decide que meio que agora vai ficar todo mundo junto. Em minha opinião, o que teria meio que ainda melhorado ainda mais esse final, embora que seja perfeito, é um pequeno aspecto. Eu gostaria de pensar que a Valentina ainda tentaria meio que dar aquela conversa lenga-lenga com o Bob de meio que continuar sendo sentinela. E o Bob, e meio que por conta de memória reprimida, embora que ele não se lembra disso, é meio que ele dá uma... ele recusaria
pois ele prefere meio que mais ficar como os Thunderbolts. Eu penso que meio que essa cena seria quase mais parecida com essa cena de Lilo e Stitch aqui. E a minha família, eu achei sozinho, eu que achei, pequena e incompleta, mas é boa, é boa. E agora vamos falar das cenas pós-créditos, porque eu empurrei pro meu pai meio que esperar até chegar a segunda cena pós-crédito. A primeira é mais comédia, envolvendo a Alexei com a Caixa de Generais, onde tem os Novos Vingadores. E a segunda que é muito importante, porque primeiro, os Novos Vingadores estão sofrendo processo. E meio que, na verdade, meio que o mundo nem tá satisfeito com esses Novos Vingadores, porque é até mostrando meio que nos créditos que todo mundo tá duvidando desses Novos Vingadores da Valentina. Valentina, seu impeachment tá chegando mais próximo. Tanto que até o seu Wilson tá processando eles por roubar o nome Vingadores. E meio que o Alexei até fala, por que vocês não colocam o S pelo Z? A segunda é que não veremos meio que Sentinela, o Bob como Void por muito tempo, pois para acessar seus poderes ele teria que usar meio que a sua outra metade. E o terceiro fator, os Quarteto Fantástico chegou! Tá aí um dos grupos que eu tava mais esperando, esse grupo que todo mundo tava esperando que aparecesse. Já tem até cast confirmado. Senhor Fantástico será o maravilhoso Pedro Pascal, a Mulher Invisível será a Vanessa Kirby, o Tocha Humano será o Joseph Quinn e o Cor será o Ebon Moss Batat. No período que essa cena pós-crédito tá passando, meio que se passaram 13 meses após eles se tornarem Novos Vingadores. Ou seja, teve muitas aventuras meio que de Bob e amigo. E aí surge a questão, por que o Quarteto Fantástico tá meio que na sua nave, meio que no espaço, e os Novos Vingadores notaram eles e as suas intenções? Bom, temos que descobrir por que o Quarteto Fantástico tá aqui no filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos, na qual com certeza eu vou assistir. Nós vamos protegê-los. Essa foi minha crítica de Thunderbolts com asterisco Novos Vingadores, já que esse é o significado. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. Kimono to busy, fui.